Bom, no vídeo anterior nós vimos sobre o datasheet, né? Então eu vou agora fazer uma aplicação, fazer um retificador meia onda usando o LT Spice. Então, se eu estou usando o LT Spice, eu vou estar usando o modelo lá que eu peguei da internet do N4001. Então, é um modelo, é uma aproximação, ele não é exatamente esse datasheet, mas o que importa aqui no datasheet, só para a gente pegar os valores de destaque aqui, quais são os parâmetros de destaque. Eu vou usar o N4001, a minha tensão reversa não pode ultrapassar 50. A minha corrente máxima de condução, eu vou tentar trabalhar, 1 ampere, vou tentar trabalhar na máxima dele mesmo, ok? Eu não vou trabalhar com surtos, tá? Eu não preciso me preocupar com isso, não vai ter surtos aqui, ok? A temperatura eu vou trabalhar com, sei lá, 50 graus, mais ou menos, assim, como se simulando um dia quente, né? Eu posso simular isso no LT Spice. Então tem que lembrar também que ele possa, no máximo que ele pode dissipar 3 watts, né? O que ele suporta. Mas como eu vou trabalhar em torno de 1 e essa corrente, essa tensão sobre ele fica mais ou menos 0,8 vezes 1, 0,8 watts. Então eu não preciso me preocupar aqui com a potência, porque ele vai suportar, ok? Então assim, como fazer um retificador, não me interessa altas frequências, não me interessa muita coisa, a temperatura está dentro de uma região, né? Vou trabalhar a 50 graus, então vamos lá o projeto para vocês verem como que eu elaboro isso. Então eu já fiz aqui, eu já adiantei aqui, eu tenho um retificador e vou só explicar. Então eu tenho a minha fonte ela vai ser em corrente alternada, tá? Então cliquei com o botão aqui, eu coloquei assim que ela é uma fonte, a amplitude de saída dela, ela vai ter um RMS, a tensão RMS alternada vai ser 10 volts. Aí eu multiplico aqui, eu coloco entre chaves 10 vezes raiz quadrada de 2, só para ter o valor de pico lá, porque na verdade eu quero um RMS de 10, mas quando eu tenho um RMS de 10 é que a tensão é vezes 1,41, tal, que é a raiz de 2 ali. Então já, para ficar certo, eu já coloco até a equação aqui, para ter o pico certinho para que dê um RMS de 10. Em 60 Hz, estou trabalhando, ok? Então, essa fonte aqui, ela tem uma tensão RMS, a tensão alternada RMS em 10 volts. Significa assim, eu teria um transformador, só que eu não vou colocar um transformador que nós não vimos ainda. Mas assim, um transformador que ele reduz. Você tem na sua casa uma tomada de 110 ou 220, você coloca um transformador aí que reduz, o exemplo, de 220 para 10 volts RMS alternada no secundário dele. Então, só para ficar mais enxuto, eu já coloco uma fonte de corrente alternada já nesses valores, como se fosse o secundário de um transformador alimentando esse retificador. Aqui eu estou aplicando o meu diodo, né, o N4001, conforme a gente pegou o modelo, né? Aqui estão os modelos se aproximando do modelo do real, né? Ok? Eu estou colocando aqui, depois eu vou ajustar a carga certinho para que dê, né? Se eu estou dependendo do valor de pico, né? Mais ou menos vamos ver o valor que vai ficar a corrente aqui com essa carga. Uma carga com resistência de 15 ohms. E aqui eu estou usando o tipo de análise que eu usei aqui, olha. Eu clico em análise, eu vou usar a análise transiente, que eu quero ver as formas de onda. Aí eu vou iniciar qual período qual a janela que ela vai analisar no tempo. Eu vou lá de 0 a 1 sobre 60 Hz, só para achar o período, né? É 16,6 vezes 3, só para eu ter 3 ciclos de 60 Hz, só para não ficar repetindo muito no tempo. Só que a duração de 0 a 3 ciclos de 60 Hz que eu posso analisar na janela. Então, só para eu ajustar melhor aqui, ó, então se eu ligar agora se eu simular, né, eu estou simulando, então eu venho aqui só para explicar a tensão da fonte primeiro aqui, ó. Bom, tensão da fonte. O que eu falei para vocês? Eu tenho aqui no LT Spice, se eu clicar aqui nessa forma de onda, se eu apertar a tecla Ctrl e clicar aqui, ele mostra qual é o valor do RMS dessa forma de onda. É os 10 que eu queria, tá? Mas para ter 10, ela tem um pico aqui, ó, né, se eu pegar a tensão de pico, como eu disse para vocês ali, o valor, deixa eu trazer aqui, ó. O valor é a raiz de 2 vezes 10, né? Dá os 14,1 aqui volts, é o pico dele, tá? Só para ter um RMS. Beleza? Então é uma tensão alternada aqui, ó, é o 0, então
ela alterna positivamente aqui num semiciclo positivo, no maior valor, de forma senoidal, depois ela inverte, ela vai para o semiciclo negativo na forma senoidal, e aí vai se repetir os 3 ciclos que eu quis colocar, ok? Isso estou medindo a tensão da fonte. Então, se eu quiser medir aqui, deixa eu abrir um painel para baixo. Agora eu quero medir a tensão na carga aqui, então eu clico aqui, seleciono a janela aqui, e vou pegar a tensão na carga aqui, olha. Ok? Eu posso mudar a cor para não ficar... Posso colocar uma cor para destacar um pouquinho mais aqui, ok? Então a tensão na carga é isso, olha só. O que acontece? O que está acontecendo? Como eu coloquei um retificador, como o diodo está como um retificador aqui, o que acontece? Quando eu estou no semiciclo positivo, o diodo vai ficar polarizado depois de 0,7, depois de vencer a barreira de potencial dele, ele vai estar polarizado diretamente. Então, ele deixa passar, essa tensão alternada, ela vai para a carga. Mas quando eu inverto aqui, quando eu inverto o sentido no semiciclo negativo, isso aqui é uma tensão reversa. Então, o diodo bloqueia, né? Ok? Lembra no modelo ideal, que ele é uma chave fechada, né, na polarização direta, e uma chave aberta. Então, quer dizer, não deixa ir para a carga o semiciclo negativo, ele bloqueia, tá certo? Então é assim que ele está trabalhando, ok? Então todo semiciclo positivo ele passa, só vai ficar, ele não é exatamente o mesmo valor da tensão de pico aqui, ele não é o mesmo valor que tem lá na entrada. Olha lá, ele é 13,2 porque ficou uma queda que fica no diodo, né? Que nós vamos ver isso melhor. Então, se eu quiser, que corrente que eu estou trabalhando com ela aqui? Vamos ver, com 15 ohms, que corrente que eu vou estar trabalhando aqui, ó. Deixa eu abrir mais um painel aqui. Isso. Eu vou pegar essa corrente aqui agora, ó, simular aqui. Olha só. Então a forma de onda ela é parecida com a tensão na carga, porque, né? Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Essa cor é ok? Então essa é a corrente na carga. Então ela é meio equivalente, apenas um valor diferente. Olha lá, eu tô próximo com esse valor de carga, eu tô próximo de 1 ampere, ok? Né? Para aproximar 1 ampere, deixa eu reduzir um pouquinho essa resistência aqui. Deixa eu colocar em uns 14, vamos ver para quanto vai. Isso, tá bem perto de quase de 1 ampere, né? Vamos lá, 13,5 ohms. Tá, estou muito próximo de 1 ampere, ok? Qual é o pico da minha corrente na carga? Ó, 978 mili, quase 1 ampere. Então tá bom, vou trabalhar. Então eu fiz aqui, ó, isso aqui eu fiz um retificador, ok? Meia onda, por quê? Ele está retificando só o semiciclo positivo. Então só meio semiciclo vai para a carga, ok? Então eu converti aqui, eu estou usando esse componente, o diodo, como ele diz no datasheet, o propósito geral para retificar, né? Então eu apenas, como ele deixa passar o semiciclo positivo quando está polarizado diretamente e bloqueia quando está polarizado diretamente, acaba acontecendo um processo de retificar. Aqui é uma tensão alternada, que o sentido se alterna, né? A corrente se alterna o sentido dela, porque enquanto o potencial tá positivo, ela é numa direção, enquanto o potencial negativo ela inverte. Já aqui é corrente contínua, não é corrente contínua porque ela é estável. Ela mantém o mesmo sentido só, ela não inverte o sentido. Então, aqui apenas ela vai a intensidade muda da corrente, né? Aqui é o potencial, mas aqui, ó, da corrente mesmo, ela acompanha, ela muda a intensidade, vai para o máximo de intensidade, vem e zera, mas aí no outro sentido ela não conduz, e aí volta de novo a ter mais um pulso aqui, né, no semiciclo positivo. Então ela ficou contínua, né? Ela não inverte o sentido da corrente, ela só muda a intensidade, zera, vai para o máximo, mínimo, conforme uma senoide, mas não alterna o sentido da corrente, né? Como é lá no primeiro, como é nessa curva que ela altera o sentido da corrente. Se eu não tivesse o diodo aqui, aplicasse essa fonte nessa carga, a corrente ia ficar alternando o sentido dela, hora positivo no semiciclo positivo, hora no semiciclo negativo, ela inverteria. Então eu estou aqui aplicando com esse diodo, aplicando aqui
fazendo uma aplicação de retificar meia onda. Então qual também aqui, qual é a minha atenção? Vou abrir mais uma aqui. Qual é a minha atenção sobre o... Vou fazer eu plotar mais um aqui, ó. Eu quero plotar a queda de tensão, né? Quanto tá ficando no diodo quando ele conduz, ó. Então eu seguro aqui, mantenho. Tá aqui, ó. Então aqui é do diodo. Deixa eu mudar a cor também para vocês enxergarem um pouquinho melhor. Deixa eu ver se... Tá. Então é o seguinte, né? O diodo, quando ele conduz, fica só uma queda de tensão em cima dele, porque aqui, ó, o zero é como se fosse aqui no metade aqui. Então quanto eu tenho aqui de potencial quando ele está conduzindo? Deixa eu pegar a curva aqui e caminhar. Quanto que tá ficando nele aqui, ó? Tá ficando quase 1 volt nele, né? 914 milivolts quando ele conduz. Aí, quando ele bloqueia, né, todo o semiciclo negativo fica nele. Mas qual o máximo da tensão reversa que ele está indo para ele? Olha lá, é o máximo da forma de onda, os 14,1 lá volts. Então eu não estou ultrapassando os 50 volts de voltage breakdown dele, né? Ele tem um limite de 50, então estou bem abaixo disso, então tá tranquilo. A tensão reversa que pode ficar nele máxima é só 14,1, tranquilo. A corrente direta dele aqui, eu estou trabalhando a corrente, ela tá no máximo, nós vimos quase 1 ampere, respeitando os limites de 1 ampere a máxima dele, né? Então eu estou aqui, eu tô com a corrente aqui próximo de 1 ampere, 976 mili, ok? Então tudo conforme o datasheet, conforme dentro dos limites do datasheet, né? No caso da tensão reversa está bem com folga, na corrente direta está bem no limite, está ao máximo, quase 1 ampere, mas está tudo dentro dos limites. Então esse retificador, aqui é uma simulação, mas ele funcionaria tranquilamente no real também, se eu fizer isso aí, ok? Então isso é uma das aplicações. O diodo aí sendo aplicado num processo de retificar, ele deixar passar só o semiciclo positivo, então a carga só recebe ali só os semiciclos positivos. Tá? Então isso é um processo chamado de retificação, ok? Então agradeço a atenção, nós passarei mais vídeos sobre outros projetos assim na sequência de aplicação do diodo, ok? Agradeço a atenção, muito obrigado.